Bom, hoje iniciamos aí a nossa primeira aula da modalidade videoaula, né? A gente vai utilizar a partir de agora vários métodos para poder compartilhar o conhecimento, compartilhar as aulas, já que a gente não pode ter aula presencial na escola. Então a gente vai usar vários métodos, vai usar apostilas, vai usar videoaulas, vídeos do YouTube, artigos da internet. Vou estar disponível também pelas redes sociais durante os horários de aula e poder de alguma forma ajudar vocês aí, tá? Hoje o objetivo seria mais como um review, né, do que a gente já sabe, fazer pendrive debut. Então a gente vai utilizar hoje o WinSetup from USB. Então vou mostrar aí como é que baixa ele. Primeiro eu vou entrar baixar ele na versão que eu desejo, né? No caso a última versão aqui, 1.9, bem simples. Vou localizar aqui a opção de download. Tem que esperar alguns instantes aí para o download ser executado. E outra versão também, outro programa que também gostaria de baixar seria o Rufus. Também bem interessante, uma alternativa aí. Baixo direto do site oficial deles ali. Tem a interface do programa, bem fácil de utilizar. Aqui versão também 3.9, 1.1 megabytes, já começou o download ali, bem mais rápido, né? Eu vou mostrar no WinSetup como é que configura ele ali, tá? Vamos ver aqui, ainda não baixou. Aqui. Acho que agora vai. Aí, inicializou. Bom, o WinSetup from USB ele é um pouco maior, né? Ele tem 28 MB, então ele vai demorar um tempo maior para fazer o download. Então são duas alternativas que eu posso utilizar para criar pendrive debut, tá? Eu não vou fazer o download desse que eu já tenho aqui, tá? Eu vou mostrar ali como é que ele funciona. Vou cancelar aqui o download. Eu tenho aqui ele aqui na minha pasta documentos. Bom, após o download ele vai vir nesse formato, né? Ele vai vir compactado. É só executar ele, 2 cliques, tá? E esse procedimento ele vai descompactar, tá? O projeto ali, ó, extrair o arquivo, também já na pasta que ele se encontra. Pode extrair em qualquer outro local, tá? Vou extrair aqui mesmo. Feito isso, ele vai gerar uma pasta, tá? Aqui é só cancelar. Vai gerar uma pasta. E essa pasta vai ser composta pelas duas versões do WinSetup from USB, tá? Que é a versão para 64 bits e a versão para 32 bits. Tá? No caso, esse computador aqui ele está rodando uma versão 64 bits, tá? Ele está rodando em cima de uma máquina virtual, funciona da mesma forma. Tá? O pendrive ele já está conectado, tá? E o processo de execução é bem simples. 2 cliques sobre o ícone do WinSetup from USB e ele vai abrir aqui a interface para a gente configurar ali como deseja proceder para a criação do pendrive debut. Bom, aqui o primeiro passo é definir qual é a unidade, né? Qual é a unidade de disco que eu vou utilizar para criar o pendrive debut. Já está configurado aqui o nome do pendrive, né? E também o tamanho e a capacidade que esse pendrive tem. Já capturou também qual o sistema de arquivo que ele está usando, qual o espaço 1 GB que está livre. Bom, isso aqui para nós tanto faz, porque a gente vai fazer uma autoformatação.
tá? Essa autoformatação, ele vai, além de formatar, ele vai instalar um utilitário de inicialização e eu vou setar ele, vou configurar ele para que isso aqui seja no sistema de arquivo NTFS. Nesse caso NTFS porque eu vou fazer um pendrive de boot para instalar num computador com BIOS, né, com um sistema de inicialização mais antigo, aquele que foi lançado para as versões do Windows 7 inferiores, né? Então eu vou marcar aqui a opção de qual arquitetura e qual versão de sistema que eu quero criar o pendrive, vou selecionar ele, tá? Lembrando que para eu fazer o pendrive de boot eu preciso ter uma ISO, tá? Uma imagem do sistema operacional que eu quero criar bootável, né? Essa imagem ela vai ser extraída, devidamente colocada dentro do pendrive, tá? E esse restante do procedimento aqui vai ser responsável por permitir que eu torne o meu pendrive bootável, tá? Então eu vou selecionar ali qual é a ISO que eu vou utilizar, nesse caso a versão do Windows 10 1909, português Brasil, arquitetura 64 bits. Bom, feito isso, tá, eu vou clicar no botãozinho Go para inicializar. Ele vai me dar um alerta dizendo que todos os dados desse pendrive serão apagados, né? E ele vai limpar o meu pendrive. Pergunta se eu estou de acordo, sim. E aqui ele diz o que vai acontecer durante esse processo de formatação do pendrive, né? Então ele vai limpar o meu pendrive, vai colocar ali alguns arquivos necessários para tornar o pendrive bootável, esses programas aqui, e depois disso ele vai formatar no sistema de arquivo NTFS. Clique em sim e o processo começa, tá? Esse processo ele leva um tempo que vai depender do teu computador, vai depender do tipo de máquina que tu tenha, vai depender da quantidade de memória, processador, tudo isso vai influenciar no processo e no tempo que vai levar para criar esse pendrive de boot. Tá? Eu não vou fazer um vídeo gravando todo esse processo, porque esse processo demora bastante, então eu vou cortar o vídeo e vou retornar já no processo final e já vou mostrar ali também como que faz para baixar a ISO, como faz, como se procede, vou dar umas dicas ali também do processo para baixar o Windows 10 para o computador, tá? E é isso, a gente vai deixar o vídeo um pouco mais enxuto aí, tá? Então daqui a pouco a gente já continua esse procedimento aí. Finalizando aí o processo de criação do pendrive de boot, ao processo leva vários minutos, né, dependendo do tipo de computador. Aqui no caso eu estou usando uma máquina virtual, então já é um pouco mais, demora um pouquinho mais esse procedimento, tá? Mas é o mesmo que a gente já fez para o Windows 7, né? E também para as distribuições do Ubuntu, então é o mesmo procedimento, tá? Eu vou outra dica também que fica aqui, por exemplo, assim, eu preciso das ISO, né? Então, por exemplo, eu preciso baixar a ISO do Windows 10, no caso, tá? Windows 10, tá? Vou até a opção do site da Microsoft, tá? Diretamente no site da Microsoft, e hoje eu vou ter acesso às opções de download dessa versão para o meu computador. Só que tem uma observação aí, como eu estou usando aqui uma distribuição Linux e a gente não tem restrição nenhuma para baixar o Windows aqui, tá? Então esse é um detalhe. Agora, se eu estiver usando, por exemplo, o Windows 7 e eu tentar baixar, ele vai me direcionar em
outra maneira para fazer esse download aí. Então isso é importante salientar. Como eu estou usando uma distribuição Linux, eu consigo aqui, ó, por exemplo, selecionar a edição do Windows que eu quero baixar, por exemplo a versão 10, posso mandar confirmar, escolho aqui qual é o idioma que eu quero, né? Então, se eu quero o idioma, no caso do português Brasil, e mando confirmar. Feito isso, agora eu devo escolher qual arquitetura do Windows 10 que eu quero baixar, no caso optar pela 64 bits ou 32 bits, e aí eu faço o download, tá? Para fazer o download de uma distribuição Linux é o mesmo procedimento. Por exemplo aqui, ó, Lubuntu, eu vou entrar no site do Lubuntu e lá dentro já tem as opções para downloads, né? Já tem um site, opção download, ele vai me oferecer as duas opções aqui, ó. Vai me oferecer a última versão lançada, 19.04, e eu posso baixar ela nas opções de 32 e 64 bits, tá? E depois eu tenho outras versões mais antigas também que eu posso baixar também, também nas arquiteturas 32 e 64 bits, tá? E posso baixar ela por um link direto pelo navegador ou por torrent. Então, essas são as diferenças aí de procedimento para download das ISO, né? Quando a gente faz o download da ISO, ela vai ficar nessa extensão, né? Aqui eu tenho um exemplo da versão 10, Windows 10 1909, tá? Português x64 na arquitetura, em torno de uns 5 GB mais ou menos é o tamanho da ISO. Então isso demora um tempão para fazer o download, tá? Então assim a gente encerra essa primeira parte aí, essa é a nossa primeira aula, tá? De procedimentos de criação do pendrive de boot para o Windows 10, tá? Eu usei o exemplo do WinSetup from USB, tá? Essa foi a versão que eu escolhi, fiz o download dela e fiz o processo de criação do pendrive de boot, tá? Eu também tenho outros programas que eu posso usar, né? Eu posso usar, por exemplo, o Rufus, por exemplo, que é um programa bem interessante para fazer também esse procedimento, tá? Também é uma alternativa, posso fazer o download dele também, versão 3.9, 1.1 mega, bem rápido, tá? Assim concluir aqui a procedimento de criação de boot, né? Aí a opção ali, trabalho concluído, tá? Ok, exit, e o meu pendrive agora ele está bootável, né? Aí está pronto para utilizar, fazer a instalação do sistema operacional, tá? Então bem simples aqui. Deixa eu terminar aqui, eu fazer um exemplo do Rufus, tá? Fez o download aqui do Rufus 3.9, vou mandar executar ele, tá? Tá aí o procedimento, né? Eu vou escolher o dispositivo, vou escolher a ISO que eu vou utilizar, né? Selecionar ela aqui como Windows 10, e aí ele já vai me dar as opções aqui que eu tenho que fazer, né? O Windows 10 tem que estar ou em GPT ou em MBR, né? E aqui, tá, eu vou fazer os padrões. Se eu colocar, por exemplo, em GPT, eu vou estar preparando esse pendrive para ele dar boot nesses novos sistemas, né, compatíveis com Windows 8, com Windows 10, que é o novo padrão, né, GPT, que vem derivado da UEFI, que é uma nova tecnologia de inicialização que promete deixar o sistema bem mais rápido, né? Então ele já está aqui, o sistema UEFI, tá?
e o sistema de partição, esquema de partição GPT. Se caso eu colocar MBR, eu vou deixar ele compatível com o antigo BIOS, né, o antigo sistema de inicialização que era compatível com o Windows 7 e com as versões anteriores do Windows. Então aqui GPT. Seria o mesmo procedimento, né? Selecionaria então a ISO, colocaria ali o esquema de partição GPT ou MBR, né? O sistema que eu vou utilizar, caso for MBR, ele vai trabalhar em BIOS, caso ele for em GPT, ele vai trabalhar em UEFI. Tá? Então esse é um esquema, sistema de destino ali. Tá? Aqui o sistema de arquivo já é padrão de acordo com o esquema de partição, sendo GPT é FAT32, sendo MBR eu posso optar por FAT32 ou NTFS. Clicaria em iniciar, seria o mesmo procedimento, tá? Para criação desse pendrive bootável aí. Tá? Assim encerramos o procedimento de criação de pendrive bootável com dois programas, né? No caso o WinSetup from USB, que é esse programa aqui que a gente usou anteriormente. Ó, deixa eu executar ele aqui. Tá aqui o programa, tá? Onde a gente seta ali algumas informações simples, né? Por exemplo, qual é a unidade de pendrive que eu vou utilizar, tipo de formatação que eu vou fazer. Tá? A gente sempre vai optar por FAT32 ou NTFS. Nesse caso, NTFS é padrão para sistemas BIOS, né? Então marco ela ali, se for para uma máquina que tem BIOS. Seleciono aqui, por exemplo, o Windows e a versão baseada da ISO que eu vou criar. Tá? Ele me informa que ele tem algumas características ali, né? Referente à configuração de FAT32, BIOS, essas coisas aí, né? Indicando que o Windows antigamente usava o FAT32, né? Feito isso, eu seleciono ali a minha ISO, tá? E clico no botãozinho Go para ele fazer o procedimento de formatação e preparação desse pendrive de boot aí. Ok, seria isso aí.